Nessa aula vamos aprender sobre os encontros vocálicos, depois os encontros consonantais, divisão silábica e fazer uma aula especial sobre dígrafo, que é um ponto muito importante e o que mais cai nos concursos, em provas, vestibulares, etc. Então, os encontros vocálicos são divididos, como todos sabem, né? Ditongo, tritongo e hiato. E também vou falar sobre o falso hiato, que pode cair na sua prova e você já pode estar bisurado. Então, o ditongo é a combinação de uma vogal e uma semivogal. Agora você vai entender sobre a semivogal. Ele pode ser nasal, oral, crescente ou decrescente. Nasal, você pode pegar por exemplos como põe, mamão, tá? Então, quando ele for nasal, você já vai estar bisurado. Põe, mão. Quando ele usar muito as fossas nasais, quando obter isso, ele vai ser nasal. Oral, ele compõe uma vogal oral. É um exemplo, sai, feito, tá? Então esses são tipos de exemplos de um ditongo oral. Quando ele compor uma vogal oral. E crescente. O ditongo ele for crescente é quando ele for composto por uma semivogal e uma vogal. Então quando vir uma semivogal e uma vogal, ele vai ser uma crescente. Exemplo que eu falei da aula passada foi pátria. Então vou botar aqui pátria. Pátria. Então aqui vocês observam o i, ele está sendo a semivogal, tá? Então se destaca aqui o i, e o a, ele está sendo a vogal. Então é um exemplo de ditongo crescente, a semivogal e a vogal. Você pode perceber que o i ele é fraco, então você já pode ter uma noção da semivogal. E decrescente, composto por uma vogal e uma semivogal. Um exemplo é seu. Então, o C, o E, ele está vindo mais forte e o U mais fraco. Então, o U, ele está sendo a semivogal, decrescente. E como eu expliquei na aula passada, o U e o I, eles são as semivogais que mais aparecem. Depois vem o E. Então, na maioria dos casos, vai vir mais o I e o U como semivogal. Então, nasal, oral, crescente, decrescente. Crescente, semivogal e vogal. E decrescente, vogal e semivogal. Tritongo é o encontro de uma semivogal. Então você vai botar aqui um S, uma semivogal, mais uma vogal, mais e outra, né? Semivogal. Então você bota assim S, V, S, que é uma semivogal, vogal é semivogal. A vogal ela é pronunciada com mais força. Então a vogal que vem com mais força, as demais do lado vai ser a semivogal. Um exemplo que muitas pessoas veem é a palavra Paraguai, mas eu não vou botar Paraguai não, vou botar outras. Iguais, vou botar aqui iguais. Então, iguais, guá. O A é pronunciado mais forte. Então, o A aqui é uma vogal. E o I e o U, eles são as semivogais. Outro exemplo é averiguei. Averiguei. Tá? Então, o U e o I, semivogal. E o E aqui está sendo uma vogal. Então, esse é o tritongo, quando vinha uma semivogal, vogal e uma semivogal. Hiato não é tipo um encontro de vogais, mas sim a separação delas, o hiato. Então, vamos aqui pegar os exemplos. Não pode haver no hiato duas vogais juntas, então você vai separar as vogais quando for no hiato. Um exemplo aqui, a palavra
toalha. Não vou usar o exemplo de saúde, porque sempre aparece nos livros o exemplo como saúde. Então, o toalha no hiato vai ficar toalha. Então, as duas vogais aqui, elas foram separadas. Então, o hiato é a separação das vogais, e não propriamente o encontro das vogais. Ok? Outro exemplo. Baú. Vai ficar assim, baú. Agora vou explicar para vocês sobre o falso hiato. O falso hiato, que é uma questão muito importante para você saber. Outra questão, outro bizu sobre para você sobre o falso hiato é que quando ele vem no meio, ele não vai ser acentuado. Mas como assim? Eu vou te explicar. Foneticamente, a palavra exemplo aqui, feiura. A palavra aqui, feiura, ela é um falso hiato. Por isso que o UU, ele não é acentuado. Puxa a setinha aqui, não é acentuado. Por quê? Foneticamente, puxa uma setinha, ficará assim a divisão silábica da feiura. Fei. Ra. O E aqui, ele é uma vogal. O I, que foneticamente ele virou um Y, ele é uma semivogal. E o U aqui é uma vogal. Ou seja, isso não é o hiato, porque hiato você sabe que é uma semivogal, uma vogal é semivogal. E aqui ele é uma vogal, uma semivogal e uma vogal. Ou seja, quando ele vem no meio, na divisão silábica, ele não vai ser acentuado. Porque ele está vindo uma vogal, uma semivogal, uma vogal. Quando que o falso hiato ele vai ser acentuado? Quando ele vir no final. Quer um exemplo? A palavra, bota aqui exemplo, palavra Piauí. Foneticamente, puxa para cá, Pi, ao, I. O I, no final aqui, ele é acentuado. Ele é um falseado. Então, quando ele vir no final, ele vai ser acentuado. O A é uma vogal. O U, semivogal. E o I, tônico aqui no final, é uma vogal. Ou seja, quando o falseado vir no meio, ele não vai ser acentuado. E quando ele vir no final, ele vai ser acentuado. Então, pega esse bizu aí sobre o hiato e o falseado. Espero que você tenha entendido. E vamos agora para os encontros consonantais. E em seguida, uma aula sobre dígrafo, vocálico e consonantal e sobre divisão silábica. Brasil!